momento, Pai, para que o seu nome seja glorificado. Nós te agradecemos por tudo, Pai. Tu és maravilhoso, né? Abençoe os irmãos que estão aqui, os que vão chegar. Conduz todas as coisas segundo a tua misericórdia. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Beto, fica à vontade, o tempo que você quiser usar aí, tá bom? Ok, Jeremias. Eu pretendo tentar fazer um tempo menor, para que depois a gente também possa conversar, se os irmãos quiserem fazer perguntas, se a gente quiser conversar a respeito, a ideia é mesmo para que a gente possa se estimular naquilo que o Senhor quer, né? Que a gente entenda que tem realmente coisas práticas que o Senhor quer que a gente compreenda e que a gente pratique, né? Mas, glória a Deus, eu quero, em primeiro lugar, agradecer aos irmãos, né, a oportunidade de poder estar aí junto, né, participando junto com os irmãos, é sempre com muita alegria, a gente sempre, através do Jeremias e da Ednet, a gente ouve falar dos irmãos de Itaguaçu, ainda não tivemos o prazer de ir aí na cidade conhecer os irmãos, reunir com os irmãos, mas, se Deus quiser, em breve faremos isso, né? Então, eu sou o Beto, né? Moro aqui em Brasília, estamos aqui com os irmãos, tem a minha esposa Miriam, o Leonardo e o Arthur, que são nossos filhos, e é uma alegria, né? Poder estar junto com os irmãos aí hoje, cooperando, né? Aprendendo e também compartilhando um pouquinho, né? Gostaria de falar com os irmãos um pouquinho sobre o Espírito Santo, né? A gente poder caminhar um pouquinho aí na palavra com relação à pessoa e à ação que o Espírito Santo quer exercer em nós, né? Então, Deus nos dê graça, como Jeremias orou, para que a gente possa estar compartilhando. Nós estamos em tempos proféticos, né, irmãos? E a palavra ali em Mateus 24, o capítulo 1, não precisa pegar, não, estou só citando, a gente vai abrir, na verdade, um outro texto. Mas a palavra ali em Mateus 24, os discípulos perguntam para Jesus, né? Quando que a volta de Jesus seria? Quando os sinais, né? Quando que as coisas iam acontecer? Né? E Jesus começa a respondê-los, né? E Jesus começa a responder, né? O que ia acontecer, né? Fala para não deixasse se enganar e tal. Não, o link está aqui. Você quer que mande para você? Tá. Só um momentinho, irmãos, que a Miriam, aqui, minha esposa, está pedindo para eu mandar o link aqui da reunião para ela. Vou fazer isso rapidamente. Então, Jesus começa a responder os discípulos, e ali em Mateus 24, 29, ele fala assim, olha, o céu escurecerá, né, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Especificamente, esse versículo, queridos, ele está falando de uma profecia que fala em Joel, né? E essa profecia é referente a esses tempos. Aí nós vamos buscar esse texto aí que está lá em Atos, capítulo 2, versículos de 16 a 21. Abre aí na sua Bíblia aí, Atos 2, 16 a 21. Essa palavra é uma profecia de Joel, mas aqui em Atos, o Pedro, ele repete, né, essa mesma palavra, ele repete essa mesma palavra, que é essa palavra profética, e nós vamos lê-la. Diz assim, Atos 2, 16 a 21, diz assim, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão,
Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, assim, queridos, é incrível, né? Como Jesus, respondendo ali, ele cita uma profecia. E a gente, indo nessa profecia, a gente vê que exatamente o que o Senhor Jesus está falando é sobre o derramar do Espírito Santo sobre a igreja, né? Até mesmo para passar esses dias, tanto os que estamos no princípio das dores, alguns teólogos até dizem que nós estamos no final dos princípios das dores, mas que logo virá também, né, a grande tribulação e depois a volta do Senhor Jesus. Mas assim, queridos, seria interessante, assim, uma coisa que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, é a gente compreender um pouco daquilo que aconteceu, é um assunto bastante conversado entre nós no reino, mas a gente compreender algo que aconteceu aqui com o homem lá na queda, né? Então, uma das coisas que aconteceu com o homem lá na queda é que o espírito lhe foi retirado, né? Então, quando a palavra de Jesus diz, né, não coma se comer desse, quando o Pai diz, não coma se comer desse fruto, você morrerá. Então, a parte do espírito lhe foi tirado. E o ser humano fica perdido, andando sem rumo, né, fazendo bobagem, escolhendo o caminho errado, andando não mais pelo espírito, mas andando pela carne. E uma coisa que a gente vê, né, no Velho Testamento também é a ação de Deus, como ela é clara, né? O Pai operando, o Pai trabalhando, e através do seu Espírito Santo, usando homens, né, usando pessoas, homens ou mulheres, para fazer a obra. O Espírito era dado por medida, então, o pai operava, e a gente vê isso bem claro quando Deus encontra ali com Moisés, né, e fala na sarça ardente, ou quando o Senhor chama Elias fora da caverna para conversar com ele. Então, a gente vê uma ação do pai muito clara, cuidando ali, Deus tirando o povo do Egito, levando para a terra prometida, enfim, são várias, a gente pode citar aí Davi, Ezequiel, Joel, quem a gente quiser, né? Pode ser os patriarcas, né? José, enfim. E a gente vê essa ação clara do Senhor. Quando Jesus vem, também acontece algo tremendo, né? Que Jesus vem e ele fica 30 anos sem se manifestar, tirando o que a palavra ali diz que aos 12 anos ele ali com os professores da lei ali, né? Ele trouxe aquela palavra quando ele se perde quando ele fica, os pais vão embora e ele fica em Jerusalém. Então foi a única manifestação assim do Senhor. Mas a palavra diz que Jesus aos 30 anos ele se manifesta, né? O seu ministério se inicia. Mas é interessante que a primeira coisa que Jesus faz é ser batizado e receber o Espírito Santo, né? Ele recebe o Espírito Santo e ele começa o seu ministério cheio de graça, cheio de unção, cheio de poder de Deus, e a palavra ainda diz que Jesus aprendeu obediência pelas coisas que padeceu. Então, é tremendo. E aí, queridos, a primeira coisa que o Senhor também faz quando ele nos chama e nos envia, né? Nos chama para ele e nos envia, como em João, capítulo 20, dá uma olhadinha aí. Capítulo 20 de João fala assim. Espera aí, não é João 20, não. Eu não perdi aqui o texto, não é esse texto, não, queridos. Mas assim, voltando, né?
Jesus, então, ele nos chama e ele nos dá o Espírito Santo. É interessante, queridos. Assim, lá no Velho Testamento, quando a gente está falando sobre essa questão de perder o Espírito, o homem e Deus estavam aqui, ó, num mesmo plano. O homem tinha comunhão com o Pai. O homem tinha comunhão com Deus. Mas quando ele peca, ele desce de plano. E aí não tem comunhão, né? Mas quando Jesus vem, o que Jesus faz? Ele nos dá o Espírito. E a gente pode, de novo, ter comunhão com o Pai. Então, isso é muito tremendo, porque é a primeira coisa que o Senhor faz, né? É nos devolver o Espírito. É nos inserir de novo na presença e na comunhão do Senhor. E é interessante que Jesus, no meio do ministério dele, ele começa a falar algo bem diferente, né? Jesus fala assim, olha, é necessário que eu morra e que eu ressuscite. Né? Os discípulos não entendiam muito, essa palavra estava meio ofuscada para eles. Mas Jesus, quando começa a falar isso, ele entende que ele não teria como nos mudar pelo lado de fora. Ele teria que vir para o lado de dentro. Ele teria que vir habitar em nós. Né? Então, isso é muito tremendo, né? E a gente precisa compreender que esse relacionamento que temos com o Senhor é através do seu Espírito. 1 Coríntios 2, de 10 a 16, Primeira Coríntios 2, de 10 a 16, diz assim, mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, queridos, uma coisa muito importante, né? Ninguém sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem. Assim como também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então, é o Espírito de Deus que quer gerar em nós, é o Espírito de Deus que Jesus enviou, ó, eu vou, mas não vos deixarei só. Eu vou mandar o Espírito. E João 14, 26 diz o seguinte, João 14, 26, diz assim, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. E João 16, 13 e 14, diz assim, João 16, 13 e 14, diz assim, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então, querido, o Espírito Santo, ele tem essa graça, né, de nos ensinar, vai nos ajudar a guardar, vai nos instruir em toda a verdade, né? Então, isso é maravilhoso, porque o Senhor gerou recurso em nós, né? Recurso dele
para nos ajudar naquilo que ele mesmo quer fazer através de nós. Uma coisa bastante interessante, queridos, é que assim, o inimigo, quando o homem caiu, pensou que teve uma vitória avassaladora, né? Mas é interessante que o nosso Deus, ele não muda de propósito, né? O propósito dele continuou sendo ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. E Deus fala: eu vou pegar esse homem caído e vou glorificar o meu nome com ele mesmo. Então Deus não vai, né, mandar anjos para vir fazer a obra, é com a gente mesmo, né? E para isso ele enviou do Espírito Santo. Esse Espírito Santo que vive dentro de nós, né, que está em nós, que Deus quer que a gente deixe ele fluir. O Espírito Santo é como que se move, né? É como um vento que se move sobre as águas, que paira sobre as águas, ele está sempre em movimento, né? A Bíblia diz que a gente não sabe de onde vem nem para onde vai, é como um vento que a gente não sabe para onde vem nem para onde vai, mas que quer fazer, que é uma ação de Deus, né? Como diz aquela dunamis, né? Uma palavra que significa aquele poder de dinamite, né? Então o Espírito Santo tem esse poder de ação, né? Outra palavra que é muito usada também é rema, né? Que é a ação, né? Tipo como você fala, sei lá, você vai lá no paralítico e ora por ele, fala em nome de Jesus você está curado. E o rema é quando esse paralítico levanta e anda, essa ação se torna vida, se torna prática, né? Então, isso é muito tremendo, Cris, a gente saber que a gente tem o Espírito Santo que habita em nós e que quer nos usar, que quer derramar, que quer gerar, para que através de nós o Senhor opere tudo aquilo que Ele quer operar. Queridos, nós estamos em luta, né? E a palavra diz em Efésios, capítulo 6, de 10 a 12, Efésios 6, de 10 a 12, diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestido de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, assim, uma coisa que... Opa, sumiu aqui. Todo mundo sumiu. Estamos aqui, Beto, tá ligado aqui. Certo, tá bom. É que vocês sumiram aqui da minha tela, eu não sou muito habilidoso com os computadores aqui, então de vez em quando eu dou uns vacilos. Mas estamos aí. Tá bom. Uma coisa que, assim, queridos, é muito importante nós entendermos, nós estamos em guerra, nós estamos em luta. E segundo a palavra de Jesus, lá em Mateus 24, essa luta ela há de se acirrar ainda mais. Porque dentro dessa profecia de Mateus 24, Jesus diz, respondendo ali aos discípulos, que essa guerra há de se acirrar mais ainda, ela há estamos indo para tempos mais difíceis ainda, né? Vimos aí essa pandemia, outras doenças, né, que estão já querendo surgir aí, já tem uma do macaco aí também, enfim, são várias coisas que a gente vê que o tempo vem se acirrando, vem se dificultando. Mas uma coisa que é interessante, queridos, a gente perceber, é que esse texto diz uma coisa muito importante. A vossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Queridos, como é importante a gente entender isso. Muitas vezes, nós, como seres humanos, nós temos, talvez como mania, ou talvez como hábito, a ter problema com gente, né? E a gente não compreende
que a palavra está dizendo uma coisa muito simples. Ora, a vossa luta não é contra sangue nem carne, mas contra principados e potestades. Então, queridos, o nosso problema não é com gente. Nosso problema não é com as autoridades. O nosso problema não é com pai e mãe. O nosso problema não é com o delegado, com o síndico do prédio, com o chefe. O nosso problema a nossa luta é contra principados e potestades. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos aprender a lutar não contra a gente. Entender que muitas pessoas que muitas vezes a gente está lutando estão sendo usadas pelo inimigo. E a gente precisa compreender isso. Então, muitas vezes eu tenho falado para os irmãos, dado um exemplo assim, às vezes, já viu marionete? O que você faz com a marionete aqui, a marionetezinha embaixo responde. Se você parar essa marionete aqui, o bonequinho que está embaixo, ele para também. Então, antes da gente ficar brigando com o bonequinho de baixo, amarra o que está em cima. Entendeu? Então, assim, queridos, nós precisamos aprender que muitas vezes as pessoas estão sendo usadas pelo inimigo para trazer confusão, para trazer briga, para trazer problema, para trazer luta, perseguição, inveja, ciúme, kikiki, kkk, coisas, problemas que a gente precisa entender. A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. E nós precisamos começar a amarrar essas potestades. Eu e minha esposa tivemos uma ideia bastante interessante, para os irmãos terem ideia. A gente, uma vez, assim, minha esposa começou a reclamar, né? A gente ia para a casa da minha mãe gostava, minha mãe já faleceu, mas minha mãe gostava de fazer aquelas reuniões de Natal, Ano Novo, Dia das Mães, todos esses tipos de festa. Minha mãe gostava de reunir os filhos, as noras, os netos ali. E uma vez minha esposa começou a reclamar, falou: Beto, não estou querendo muito para a casa da sua mãe, não. Tal. O que foi? Falou: não, porque suas cunhadas, então minhas cunhadas estavam pegando muito no pé da Miriam, né? E assim, bobeira, coisas bobas, né? Por ciúme, por probleminha, né? A forma como eu tratava a Miriam, com muita honra, com carinho, com atenção, né? Uma das minhas cunhadas falou que eu tratava a Miriam como uma rainha, mas que ela tinha que sofrer, coisas assim. Então, a gente começou, falou: não, nós vamos sim, mas nós vamos orando. E, queridos, nós moramos a 20, Jeremias sabe aqui, a gente mora a 20 quilômetros lá de onde minha mãe mora. Minha mãe mora no Plano Piloto, bem no centro de Brasília, e nós moramos em Taguatinga, que é uma cidade a 20 quilômetros de Brasília. Então, a gente descia para lá orando, repreendendo o inimigo, repreendendo e orando e amarrando em nome de Jesus. E assim, queridos, uma coisa que Deus começou a nos mostrar é que quando a gente chegava lá, essa minha cunhada que tinha essa manifestação estranha para com a Miriam, simplesmente parou e ficou calado. E um dia, um dos meus irmãos, meu irmão mais novo, chegou lá e falou alguma coisa, essa minha cunhada brigou lá, ralhou lá, e depois parou. E eu falei: Miriam, você observou quando o Fernando chegou e falou alguma coisa, como a fulana de tal ralhou e depois voltou e ficou? Olha, nossa oração está sendo ouvida pelo Senhor. Né? E a gente ficou tempos, queridos, até que essa pessoa veio, essa minha cunhada veio a se converter, hoje é irmã e tal. Então, assim, queridos, glória a Deus que o Senhor começou a nos mostrar que antes da gente ficar ali com aquela picuinha, com aquele problema, não, a gente precisa se dar e entender que Deus tem nos dado uma graça, tem nos dado autoridade no mundo espiritual, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está em você, meu irmão. Então, o Senhor tem te dado graça, meu irmão, o Senhor tem te dado graça, tem nos dado graça para a gente trabalhar para o Senhor, para a gente amarrar os principados, as potestades, para a gente abençoar pessoas, para a gente proclamar o Evangelho e para a gente discernir o mundo espiritual. Né? Discernir o mundo espiritual, não ficarmos refém, mas usarmos daquilo, da graça que Deus tem nos dado. Né? Então, primeira coisa, a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. E onde é essa luta? Não é aqui. É lá nas regiões celestes. Né? Então, não é aqui, é lá nas regiões celestes. Então, nós também precisamos entender isso, né? Lutar contra os principados e as potestades nos ares, em oração, repreendendo, amarrando, em nome de Jesus, né? Tomando posse da palavra. Então, nós precisamos conhecer a palavra,
Nós precisamos ter a palavra. Eu até animo os irmãos a evitarem de ficar tanto em celular, pegar a Bíblia no celular, peguem as escrituras, peguem o livro. Sabe por quê, Cris? Porque nós precisamos não só ler as escrituras, nós precisamos guardar as escrituras. E assim é muito mais fácil você guardar as escrituras, lendo, anotando, rabiscando a sua Bíblia, tomando nota, isso aqui está aqui em tal, tal. Você lê de novo e aquilo começa a tomar corpo dentro de você, do que muitas vezes você pega um celular, lê ali o texto, mas não guarda. E você pode saber, queridos, ter a palavra guardada, meditada, decorada, é uma arma profunda que muitas vezes você é socorrido por isso. Porque às vezes você não tem como ali pegar a Bíblia, mas se você conhece o texto, você pode usar o texto, porque, queridos, a nossa fé não está em nós mesmos. A nossa fé está na palavra de Deus. Então, queridos, não tem nada nem ninguém que possa fazer a palavra de Deus tornar atrás. Nada nem ninguém. Porque tudo aquilo que Deus falou vai acontecer. Tudo aquilo que Deus disse é. E nós só precisamos crer. A Bíblia fala, ora, a fé é a certeza das coisas que não se veem, a convicção dos fatos que ainda não aconteceram. Né? Então, essa é a nossa fé. Né? É crer em coisas que ainda não se aconteceram, mas nós cremos. Por quê? Porque Deus disse. A nossa fé não é em vão, não é vazia. Nós estamos crendo não é naquilo que a gente pensa, nós estamos crendo naquilo que Deus falou. Então, Deus disse, então tem que acontecer, porque Deus falou. Então, a gente toma posse da palavra, a gente coloca a nossa fé na palavra de Deus. E aí o Senhor faz a coisa acontecer, porque aí é com o Senhor, não é mais conosco. Então, queridos, o Espírito Santo, ele nos dá armas, ele nos capacita. Abre a sua Bíblia aí, em 2 Coríntios 10, de 3 a 5. 2 Coríntios 10, de 3 a 5. Diz assim: porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10, de 3 a 5. Então, queridos, Paulo fala, né? Embora a gente andando na carne, nós não militamos na carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas e anular sofisma e toda mente que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então, queridos, o Espírito Santo ele nos capacita, ele nos dá arma, né? E que armas são essas? A oração, a palavra de Deus, o jejum, louvor e adoração, meditação, a autoridade no nome de Jesus, entre outras. Em Efésios 6, né, a gente conhece lá a palavra que fala sobre a armadura, né? Fala lá sobre o capacete da salvação, a espada do Espírito, o escudo da fé, a couraça da justiça, o cinturão da verdade e o evangelho da paz, calçando os pés com a preparação do evangelho da paz, né? Então, queridos, assim, nós precisamos nos valer, né, dessa graça, dessas armas, e entender que tudo que o Senhor tem nos disponibilizado é para a batalha, é para a peleja, é para a gente ganhar vida, é para a gente proclamar o evangelho, é para a gente repreender o inimigo, é para a gente tomar posse desse mundo espiritual que está a nosso favor. E a gente não pode deixar de usar as armas que Deus tem nos dado. O Espírito Santo também nos dá dons, né? Então, a palavra diz sobre dons de cura, dons de línguas, profecias, fé, discernimento de espíritos, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, milagres.
né? Então, queridos, nós estamos sendo capacitados pelo Espírito. E eu queria te perguntar, você sabe qual é o seu dom? Você tem desenvolvido pelo menos um, né? A palavra não diz que a gente tem só um dom, né? Mas assim é importante com o relacionamento com o Espírito, a gente comece a entender que nós precisamos buscar no Senhor, buscar no Espírito Santo. A palavra fala, né? Buscai os melhores dons, né? Lá em Coríntios 3, fala, olha, buscai os dons, né? Os melhores. Então, queridos, veja bem, às vezes a gente fica, né, tão dependente da igreja, de receber, e é claro que nós temos que receber, nós temos conselho, nós temos discipulador, nós temos irmãos que oram, pastores que cuidam da nossa vida, mas, querido, nós temos que ter um relacionamento com o Senhor. Nós temos que ter um relacionamento pessoal com o Senhor, onde a gente busca o Senhor, onde o Senhor fala conosco, e aí sim a gente pode chegar na igreja e falar, olha, Deus falou isso aqui comigo, eu vi o que Deus fala através dos irmãos, ouvi se os irmãos confirmam, porque a palavra fala, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e atendem. Então, qualquer coisa que eu falar, igreja, Deus falou comigo, a igreja fala, Beto, ó, que joia, estamos entendendo. Ou então a palavra fala, ó, vamos orar, não entendi ainda não, ou então espera um pouco. Mas, querido, a igreja, ela ouve, as minhas ovelhas, fala lá em João 10, ouve a minha voz e atendem e obedecem. Então, queridos, nisso, né, como a palavra fala, buscai os melhores dons, ó, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, nós precisamos buscar esse relacionamento com o Senhor. Porque o Espírito Santo, quando vai manifestando, e aqui aqueles que foram batizados no Espírito, e assim, queridos, é importante dizer, quando a gente é batizado, nós recebemos o Espírito Santo. O Espírito Santo já habita em você. Mas, queridos, que o Espírito recebe o batismo do Espírito, aquilo que a palavra fala, né? Mas Jesus os batizará com o Espírito Santo e com fogo, é uma experiência que a gente tem relacionando com ele, relacionando com a igreja, adorando, buscando, né? Se empenhando para que o Espírito Santo ele comece a manifestar. Eu lembro quando eu fui batizado em línguas, por exemplo, né? Eu estava muitas vezes ali ouvindo uma fita, uma pregação, ou ouvindo um louvor, e quando eu ia dar aquele glória a Deus, saiu uma palavra diferente, assim, sabe? Um negócio estranho, diferente, e eu não entendia aquilo. Até que um dia, orando lá no meu trabalho, debaixo das árvores, ali num tempo de folga, comecei a orar e falei, Deus, faz alguma coisa aqui, eu quero ter experiência. E o Senhor derramou o dom de línguas. E foi uma coisa muito tremenda, porque assim, a minha boca estava parada. Mas, assim, na minha mente, minha boca estava parada, mas minha boca estava assim, ó. E eu não conseguia, tanto é que chegou uma hora que eu travei, porque eu não conseguia coordenar o que minha boca estava falando com a minha mente, que na minha mente não estava falando nada. Mas assim, o Espírito tinha me tomado, o Espírito tinha me pego. E assim, queridos, muitas vezes é assim, é no seu relacionamento com o Senhor. Às vezes não vai acontecer no culto, no encontro geral da igreja, mas vai acontecer ali no seu relacionamento com Deus, no seu tempo de oração, no seu dia a dia ali, o Espírito Santo, você se enchendo dele, ele quer manifestar, ele vai manifestar. Então a palavra fala assim, tem alguns textos, né, que eu queria citar só para os irmãos, João 7:38, a palavra fala assim, quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. João 7:38 diz isso, né? Então, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Mateus 11, né, 28-30 diz, né, vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Que o meu fardo é leve, meu jugo é suave. E Marcos 16, 17 e 18 diz assim, estes sinais hão de acompanhar os que creem em meu nome. Né? E os que creem em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então, assim, queridos, é tão tremendo, né, que esse texto ele vai falando de uma riqueza, ele vai falando de uma riqueza desse nosso relacionamento com Deus, que vai gerando essa vida tremenda em Deus, né? Rios de água viva fluindo, né? Ó, vinde aquele que vem ao Senhor, terá paz, né?
terá paz no seu coração, né? Terá tranquilidade, né? Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Então, meu irmão, você está pregando o evangelho, os demônios estão se manifestando, você está impondo a mão sobre os enfermos, eles estão ficando curados. São sinais. São sinais que vão confirmando o que a palavra já diz. Nossa, não tenho. E você tem jejuado? Você tem orado? Porque, queridos, tudo isso é fruto dessa relação com o Espírito Santo. A palavra diz, né, que os espíritos não resistiriam à palavra, né? Que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. E no final desse texto diz que espírito nenhum ia resistir ao poder dessa palavra. Então, assim, a gente vai proclamando ali, colocando a palavra, né? Traz um texto, traz outro texto. Aqui a gente está aqui falando um texto, chega uma hora que o inimigo começa a manifestar, porque ele não aguenta a palavra de Deus, que é luz, a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminho. O inimigo gosta de treva. Você vai jogando luz sobre ele, com a oração, com o jejum que você vai fazendo, e quando você vai ali simplesmente pregar o evangelho, de repente você está pregando o evangelho e o inimigo se manifesta. Tem acontecido muito aqui com a gente. Muito. Possivelmente está acontecendo com os irmãos aí. Deve estar acontecendo. Porque eu estava perguntando um dia para ele, eu falei, gente, não está manifestando mais demônio, não? Engraçado, antigamente manifestava tanto, hoje parece que não tem demônio mais, mas tem, queridos. Tem. E se nós pregarmos o evangelho, se nós colocarmos a palavra, se nós orarmos, os espíritos vão continuar se manifestando. O que a gente tem que fazer é ir e obedecer o Senhor, é ir proclamar, é ir anunciar, porque a gente vai ver essas manifestações. Nós vamos colocar a mão sobre os enfermos e eles têm sido curados. Nós estamos com uma irmã aqui que ela passa muitas dores crônicas, fez já cirurgia na coluna e tal, e a gente começou a proclamar o evangelho, já se converteu, entregou a vida para o Senhor, e ela já tem falado, não, tem dia que eu estou bem, eu passo o dia bem. Então, assim, diferente que os médicos falaram que ela ia ter essa dor contínua, nós temos visto o Senhor já operar poderosamente na vida da Luciana, essa irmã. Chegou aqui há pouco tempo, e nós temos glorificado o nome do Senhor, porque temos visto o Senhor já trazer melhora, e nós temos falado, o Senhor vai te curar. O Senhor vai te curar. Né? Temos ministrado sobre a vida dela. E ela ficou impressionada, né? Quando ela ficou, sei lá, 1 dia, 2, 3 dias sem dor, ela falou, gente, e ela tem sentido a paz, eu tenho sentido paz na minha casa como nunca tenho sentido. E a gente tem glorificado o nome do Senhor, porque é o Senhor. Então, queridos, também Marcos 1:8 fala, né? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, desde Samaria, Judéia, até o confim da terra. Então, a palavra fala, né, de Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, assim, queridos, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, esse Espírito Santo, queridos, que está sobre nós, ele quer atuar, ele quer operar, ele quer nos usar para que as coisas do Senhor venham operar em nós, para que as coisas do Senhor venham a trabalhar em nós. Queridos, basicamente, eu queria só provocar os irmãos. Abre a tua Bíblia aí em Hebreus. Hebreus, capítulo 1. Para que a gente possa meditar um pouquinho na palavra. São coisas bem simples, mas é bastante interessante. Hebreus 1:7 diz assim, ainda quanto aos anjos diz, aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. E no 1:14 diz assim, não são todos estes espíritos, me está falando dos anjos, tá? Vamos ler o 13 e o 14. Ora, a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então, assim, queridos, interessante, a palavra diz que o Senhor faz dos seus anjos ventos e seus ministros labareda de fogo. A palavra, como eu citei lá atrás, diz que mais Jesus vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Interessante, queridos.
Né? Você tem usado esse fogo que Deus tem te dado? Para um pouquinho para pensar nisso aí. Outra coisa, a palavra diz assim, né, que não são todos estes espíritos ministradores enviados a serviço a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Você tem usado esses anjos que estão a seu favor? Você tem falado com o anjo? Faz isso aqui para mim, faz aquilo ali. Né? Quando aparece um inimigo aqui que está escondendo, aparece uma manifestação, anjo, traz aqui amarrado em nome de Jesus. Né, porque a palavra diz que os anjos são seres ministradores a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Né? Tem um texto interessante em Apocalipse capítulo 14, 18. 14, 18 diz assim: saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo. Aquele que tem autoridade sobre o fogo. Eu estava vendo aqui, querido, só para encerrar, outro dia eu estava conversando com os irmãos aqui, eu falei, gente, vocês lembram daquele texto na palavra que Lázaro e o rico, né? Que o rico lá no inferno, ele vê Lázaro no seio de Abraão, ele fala assim, pai Abraão, manda Lázaro molhar o dedo com a gota de água e vir aqui me aliviar desse tormento. Né? É interessante, queridos, que assim, essa palavra do fogo, que Deus vai nos batizar, que Jesus vai nos batizar com o Espírito Santo e com fogo, que tem um anjo lá que tem poder e autoridade sobre o fogo. Queridos, isso é muito interessante. Tudo isso é poder de Deus, é graça de Deus sobre a nossa vida que nós devemos usar. Às vezes até parece estranho, falar assim, mas como assim? Falar com os anjos, falar para o anjo fazer aquilo, né? Ou o fogo é interessante, que esse texto, né, fala ali que o rico, ele estava atormentado, ele estava no inferno, o texto diz que ele estava no inferno, e que lá ele era atormentado. Diz, então, o fogo ele é uma arma poderosa contra os demônios. Né? O fogo que vai estar atormentando diz que é uma chama que não apaga, e que isso traria tormento, né? Isso traria tormento. Então, assim, é muito interessante a gente meditar, às vezes, em texto, é claro, não queremos inventar nada, não queremos sair da palavra de forma nenhuma, mas nós pensarmos nisso, né? O Senhor falou que fará dos seus anjos ventos, seus ministros labareda de fogo. E muitas vezes nós não estamos usando esse fogo para nada. Muitas vezes nós não estamos usando a palavra do Senhor, muitas vezes nós não estamos sendo intrépidos, e aí a gente não sabe o que está acontecendo. Né? Quer dizer, aquele texto de Marcos ele é muito desafiador. Fala assim, esses sinais hão de acompanhar. Não fala assim, talvez, quem sabe, se o irmão for cheio do poder, não. Ele fala assim, esses sinais vão acompanhar aqueles que creem em meu nome, falarão novas línguas, se tomarem algum outro motivo, não de falar mal, expulsarão os demônios, se botarem as mãos sobre os enfermos, ficarão curados. Então, esse texto como esse, que ele serve até para falar a nós, para comunicar a nós, falar assim, olha, é isso, o Senhor falou que ia fazer, vamos dar glória a Deus. Não tem glória nenhuma para nós, queridos. A glória é para o Senhor. A honra é para o Senhor. A palavra diz que o Senhor não divide a honra e a glória dele com ninguém. Mas nós podemos participar de tudo aquilo que Deus está fazendo, porque ele quer fazer através da sua igreja. Amém, queridos? Queria, Jeremias, não sei se há tempo ainda, que a gente pudesse conversar um pouquinho sobre essas coisas, talvez responder perguntas dos irmãos, eu não sei se tiver alguma pergunta, acho que é um assunto muito legal da gente conversar. Amém, Betão. Glória a Deus, tremenda palavra. Se algum irmão quiser falar aí, perguntar, Gilmar, nosso bispo Gilmar está aí, ó. Oi, Gilmar, tudo bom, meu querido? Eu te vi aí. Ô, Beto, bom te ver, bom, tranquilo aí com vocês? Você, querido, Miriam, né? graças a Deus. Joia, né? Glória a Deus. Cheguei um pouquinho aqui atrasado, o Jeremias sabe, na quinta-feira eu costumo ter um compromisso aqui. Hoje foi meio que antecipado, então deu para participar. Amém, que benção. Mas você chegou bem no começo, a gente estava começando a compartilhar. Eu percebi, que bom, glória a Deus. Glória a Deus. Muito joia a palavra. Como você falou, né? Ela
simples e necessária, e que é isso aí que nos alimenta, né? Essas coisas que nos alimentam, nos Amém. fortalece. Amém. Roberto, eu achei tremendo aqui um texto que você citou, e está até marcado na minha Bíblia aqui, ó. Eu marco, como você falou, e eu gosto de marcar também. João 14, 26. Aham. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Amém. Mas tem um porém aí. E vos fará lembrar de tudo que tenho dito. Eu Amém. sempre falo uma coisa com os irmãos. Como nós vamos lembrar de uma coisa que nós não vimos? Então, Uhum. ele vai nos lembrar, mas nós Uhum. precisamos ter a dedicação, ter compromisso com a palavra. Sim. Ir para a palavra, e na hora necessária, você até citou isso aí, na hora necessária que a gente está lá, precisando, né, dar uma resposta, ele vai nos lembrar. Aí o Espírito Santo vai nos lembrar da gente abrir a boca e ser usado naquele momento lá. Amém. Mas está falando que ele vai nos lembrar. Amém. Ele não vai ser nada inventado, não. Ele vai nos lembrar. Nós precisamos ler, porque na hora necessária vai ser lembrado. Glória a Deus. Amém. Amém. Tremendo isso, Jeremias. É isso mesmo, assim, queridos. A gente até tem uma catequese, né, e tal, alguns textos que a gente decora e tal. Mas, querido, tenha a sua catequese, né? Porque, assim, na hora que você estiver numa proclamação, na hora que você estiver socorrendo uma pessoa, na hora que você estiver no seu trabalho, você não vai ter a igreja, Jeremias, Gilmar, fulano, Vince. Não, é você, querido. É você, querida. Então, aí, somos nós ali naquela hora. Então, realmente, o Espírito Santo é que nem na prova. O Espírito Santo não vai lembrar o que a gente não estudou. Ele só vai lembrar o que a gente estudou. Então, assim, eu disse até aqui outro dia, né, para os irmãos, assim, queridos, eu acho que nenhum de nós pode ler menos do que 3 capítulos da Bíblia por dia. Né? Se você me perguntar, mas por quê, Beto? Porque assim, queridos, se você ler 3 capítulos do Novo Testamento por dia, você vai ler o Novo Testamento em 5 meses. Se você ler 5 capítulos do Novo Testamento por dia, você vai ler o Novo Testamento em 3 meses. Se você ler a Bíblia 10 capítulos por dia, você vai ler a Bíblia toda em 100 dias, em 3 meses e 10 dias. Então, queridos, se você é daquele que pega a promessinha ali, aquela caixinha de versículo, e pega uma promessinha e lê 1 versículo, 2 versículos por dia, quando você vai conhecer as Escrituras? O diabo, ele não tem o menor medo da gente. Ele não tem o menor temor da gente. Agora, da palavra de Deus, do próprio Deus, ele treme, queridos. Porque ele sabe quem é aquele que falou. Ele sabe que ninguém volta atrás à palavra do Todo-Poderoso. O Senhor fala que toda palavra que saiu da boca dele será cumprida. E assim, queridos, nós tomamos a autoridade dada por Deus, mas essa autoridade se manifesta quando a gente coloca a palavra, porque a palavra é a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, disse Jesus lá em João 10. Então, queridos, é muito importante nós compreendermos que o inimigo, ele vai se tremer diante da palavra, porque Jesus fala, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Depois Jesus fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, essa palavra é o próprio Jesus. É o próprio Senhor de todas as coisas. E aí o inimigo treme. Porque esse Jesus já venceu o inimigo na cruz. O inimigo já foi derrotado. Ele ainda não foi colocado no seu lugar de direito. Isso aí vai acontecer quando Jesus voltar e com o sopro da sua boca, a palavra diz como é que vai ser. Mas o inimigo já foi derrotado. Então, queridos, a palavra de Deus, essa o inimigo treme. Então, tenha a palavra, guarde a palavra, fale a palavra, porque ela é poder de Deus. Glória a Deus. Outra coisa que eu tenho orado e mencionado, Beto, eu tenho postado alguns versículos, né? Fiz um grupo de transmissão aí, creio que vocês estão até nesse grupo,
E antes de eu postar, eu oro e falo, né? A promessa do Senhor, a palavra não voltará vazia. Amém. E posto, porque eu creio que, assim, em algum momento, aquela palavra vai achar um coração, vai fazer alguma coisa, porque é promessa, ela não vai Amém. voltar vazia, né? Nós Amém. temos que crer, nós temos que crer e viver isso, né? Amém. Amém. Achei interessante também, Roberto, você colocou aí naquele versículo de, acho que Hebreus, né, que ele fala que faz dos santos labaredas de fogo, né? Uhum. Você leu também, se não me engano, que do nosso interior fluirão rios de água viva, Amém. e Jesus fala que nós somos luz, né, sal. Eu tô achando que aqueles criadores lá do X-Men lá se inspiraram nessas coisas aí para fazer. Ou É, seja, nós somos heróis, super-heróis, né, com o Espírito Santo de Deus, né, e não usamos todo esse e poder. muitas. É verdade. É verdade. Temos poderes, né? Ora nós somos fogo, ora nós somos rios de água viva, ora e Deus nos dá todas essas coisas, mas a gente é muito tímido, né? É verdade. Temos que Glória a perder essa Deus. timidez. Verdade. Mas eu vi que a Ana está aí, a Ana, o Beto, é a esposa lá do Herbert, ela está aí, né, até. Ô, Ana, você está aí, quer falar alguma coisa, Ana? Ah, é a Ana aí, ó. Oi, Ana aí de boa Brasília. noite, gente. Boa noite, irmão. Boa noite, querida. Tudo bem, irmão Beto? Tudo bom, Ana? Eu estive na sua casa com a Rafaela e o Bruno, lá em Taguatinga. Ah, Eu e sim, meu sim, esposo. Lembrou sim. agora? Prazer em revê-la. Prazer também. Nós almoçamos lá com vocês, uma comida muito gostosa. Foi muito Sim, bom aquele dia. maravilha. Então, agora nós estamos morando aqui no Jardim Mangueiral. Sim, sim. Então, nós estamos mais em Taguatinga. Sim, o Marcelo me falou de vocês. O Marcelo, ontem ele estava falando, estava compartilhando lá no presbitério, falou que teve com vocês também na casa deles. Aí nos alegramos. Amém. Mas olha, a palavra é muito boa, viu? Falou muito ao meu coração, e realmente a gente tem que buscar a presença do Senhor, né? Lendo a palavra, porque a própria palavra no Salmo 119 diz, né? É para guardar a palavra no coração para não pecar, né? Então, quando Amém. você tem a palavra do Senhor no coração, você não peca, né? E se Uhum. peca logo em seguida, já pede perdão, já se arrepende, né? Porque a palavra ela faz isso conosco, porque a palavra ela é a verdade, né? É o Amém. verbo vivo, a palavra é o próprio Senhor Jesus. Então, Amém. ela liberta, ela traz libertação, ela traz cura, ela traz harmonia, traz paz ao coração, porque vem do próprio Senhor Jesus, né? Amém. E realmente, eu tenho testemunhas aqui de que, de vez em quando eu tenho muita coisa para fazer, eu falo, Senhor, manda os anjos para virem me ajudar, Aham. né? Aí vem anjo faxineiro, vem anjo cabeleireiro, anjo manicure, e me ajuda, e no instantinho o serviço flui, né? Então, Aham. realmente, a gente tem que fazer uso também daquilo que o Senhor tem dispensado para nós, né? E os anjos estão aí a nosso favor, para Amém. trabalhar por nós, né? E a gente pede, o Senhor dispensa. Muito boa palavra. Gostei muito. Que Deus continue Amém. abençoando o irmão Beto. Amém, querida. Glória a Deus. Que bom que estão se unindo aí, né? O pessoal de Brasília aí, a Ana, o Herbert, glória a Deus. Sim. Tremendo. Ele está numa outra live agora, e não está podendo participar. Está Ah, dirigindo gente, uma intercessão numa outra live. que Amém. bom. Glória a Deus abençoe. Amém. Mais alguém quer falar alguma coisa? Se não, pedir o Gilmar para orar aí. E, Beto, mais uma vez te agradecer, querido, né, por essa palavra, pelo seu tempo, né? Deus Amém. abençoe aí o povo de Brasília. E eu quero ir numa reunião aí que o Bolsonaro esteja aí, tá? É, rapaz, ele tem estado aqui no nosso meio, ainda não veio, não, mas ele tem estado numas aí, viu? A gente tem visto algumas Leva reuniões ele aí deles aí. por ele aí. É, legal, joia. Mas muito obrigado. Valeu, queridos. Gilmar, ora aí, então. Agradeço por esse tempo. Tá bom, Jeremias. Beleza, meus irmãos. Vamos orar.
Pai querido, nós te louvamos, Pai. Te agradecemos pela tua fidelidade Amém, em nos Jesus. ministrar a tua palavra, Pai, ao nosso coração. E nós sabemos que, como Jeremias falou, Deus, ela nunca volta vazia. É Que verdade. seja para nós, Deus, um alimento, uma semente, Pai, que vai germinar para a prática do Evangelho, Pai, em nossas vidas, aqueles que estão Amém. próximos de nós. Deus querido, venha manifestar, Deus, a tua vontade, a tua glória em nós, para que o mundo conheça Ti, Pai. Amém. Aqueles que ainda não Te conhecem, venham a se render ao Senhor. Amém, Então, Jesus. continua usando, Pai, o Teu povo, continua nos usando e nos fazendo conhecer mais e mais, Deus, os recursos e aquilo que o Senhor nos disponibiliza, Amém, a Senhor. palavra para a obra que o Senhor tem nos dado a cada um de nós, Pai. Abençoa lá, Pai, os irmãos de Brasília, através do Beto, a Miriam, e os outros presbíteros que estão ali nessa cidade. Guarda-nos, Pai do mal, também guarda a vida de Jeremias, a igreja de Itaguaçu, Deus. Pai querido, nós colocamos todas as coisas nas tuas mãos, porque sabemos que só o Senhor que nos dá e sem ti nada podemos fazer. É Venha verdade. nos dar também uma noite de descanso, Deus, para nós, para que nós tenhamos repouso no nossa carne também, Deus. Em nome de Jesus, amém. 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 Glória a Deus. Amém.